Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai trazer um breve resumo sobre a origem e características do sistema capitalista, certo? Então, do capitalismo. Então, o que é o capitalismo? Ele é um sistema econômico, tá, e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, tá? E que tem em vista o lucro. Essa é a base, tá? Do qual, então, os trabalhadores não participam. Estes aí, os trabalhadores, né, eles recebem um salário em troca de sua força de trabalho. Tá? Também lembrar que é um sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo nisso o direito à propriedade, tá? Em que toda propriedade é privada. Tá? Também lembrar que é um sistema, então, socioeconômico, onde possui propriedade privada dos meios de produção, como máquinas, matérias-primas, instalações, né? E por aí vai. Sua produção e a distribuição das riquezas são regidas por uma ideia de mercado, no qual os preços então são determinados por um livre jogo de oferta e da procura. Essa é a principal ideia então do capitalismo, tá? Algumas características temos que trazer aí do sistema capitalista para entender que, por exemplo, a estrutura de propriedade privada, onde os bens e meios de produção pertencem a particulares, tá? Outra característica, a relação de trabalho, o trabalho assalariado, ele é predominante dentro do sistema capitalista. Outra característica, o objetivo desse sistema. O único objetivo é ter constantemente, tá, a obtenção de lucro, não importando quem perca com isso. Tá? Outra característica, como funcionam os meios de troca. Tá? Uma característica extremamente importante para entender. O principal meio de troca é o dinheiro, né? Que vai facilitar, então, bastante aí o comércio. Outros meios de troca são os cheques, o cartão de crédito, hoje meios digitais, tu já nem precisa mais ter o dinheiro físico em mãos, né? Virtual já funciona. E que possivelmente aí um fundo em dinheiro depositado no banco diretamente assim. Tu tendo crédito, tu consegue fazer N coisas, né? Continuando aí nas características, funcionamento da economia, tá? Então, os agentes aí econômicos, eles fazem investimentos se guiando pela lei da oferta e da procura, que funciona aí da seguinte maneira, tá? Se houver mais oferta do que procura, os preços fazem o quê? Caem, né? Se houver mais procura que oferta de um produto, os preços tendem a subir, tá? E essa é a essência, né? Essa lei aí é a essência da economia de mercado, tá? A lei da oferta e da procura. Tá? Outra característica, né, que precisamos ter ciência, que é uma sociedade dividida em classes, né? No capitalismo, então, existem duas classes sociais. Os capitalistas, que são, né, também vistos os donos dos meios de produção, como fazendas, bancos, indústrias, né, tudo que possa gerar riqueza, né? E os trabalhadores, né, ou chamados também de operários, proletários, assalariados, né? Que são os trabalhadores, então, que vendem sua força de trabalho aos capitalistas em troca de um salário. Tá? Dentro do sistema, então, a economia capitalista, ela requer o quê? De capital humano, tá? Que é a forma de trabalho e inteligência, cultura e uma organização. Tá? Também requer um capital financeiro, que consiste em dinheiro, investimentos e instrumentos monetários. Tá? Também requer capital manufaturado, inclusive a infraestrutura, então as máquinas, as ferramentas e as fábricas. Também requer capital natural,
que é constituído aí de recursos, sistemas vivos e os serviços do ecossistema, né? Então, vamos resgatar aí um pouquinho dentro dessa ideia que é o sistema capitalista, um pouquinho da história, né? Como se desenvolveu então o sistema capitalista. Muito importante entender esse processo. Então, o capitalismo ele passa a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI. Né? Então, uma transição aí que houve do feudalismo para o capitalismo, ele foi bastante desigual, né? Por quê? Porque ele foi mais rápido na parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental. Tá? Então, ele teve um desenvolvimento, uma desigualdade nesse desenvolvimento. E isso é extremamente caracterizado atualmente, né, pela concentração dos países desenvolvidos, aonde eles estão concentrados, né, que deram o desenvolver desse sistema capitalista dentro desse processo. E aí a gente resgata, né, todo o processo aí de fases, então, que o capitalismo teve, né? Nós temos o capitalismo comercial, o capitalismo depois industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional, né? Então, algumas características aí, os períodos aí a gente tem que ter bem memorizados. Por exemplo, o capitalismo comercial, né? Ele vai do século XV até o século XVIII. Ele vai se dar naquele período, né? Além de chamado também de capitalismo comercial, ele pode ser chamado também como pré-capitalismo, né? Que é no período da expansão colonial, onde é que os países então da Europa Ocidental dominam áreas na América, dominam a Ásia, dominam a África, né? Então é em cima dessa exploração, né, dessa dominação que lhes faz produzir muita riqueza através do mercantilismo, através do metalismo, né? E que vai acumular formas e riqueza para desenvolver os seus países e vão dar origem à próxima fase do sistema capitalista, né? Que vai ser o capitalismo industrial a partir aí meados do século XVIII, então com mais força no século XVIII, né? Até o século XIX, aí século XX, dá para se dizer assim. Por quê? Porque é bem nesse período aí do século XIX, século XX, dentro do período aí da segunda fase já também da Revolução Industrial, onde o imperialismo europeu ele vai se acentuar com uma maior presença nesse sentido, tá? Principalmente aí no Congresso de Berlim, que vai criar a partilha da África e da Ásia, né? Que vai mostrar as garras, né? E a grande força do capitalismo industrial de domínio no mundo. E depois, então, da segunda ou a partir aí das guerras mundiais, né? Nós vamos ter novamente um processo que vai mostrar uma diferenciação dentro do sistema capitalista, principalmente aí pós Segunda Guerra Mundial, 1945, que começa uma descolonização, né? E começa aí as fases aí do neocolonialismo, do neoimperialismo, né? Destacadas e caracterizadas assim, tá? Então, o capitalismo comercial ele foi uma época marcada aí por grandes navegações e descobrimentos, estendeu-se aí do século XV então até o século XVIII, tá? Ele se dá então porque o acúmulo de riquezas ocorreu por meio do comércio. Tá? A economia então nesse período funcionava sob a intervenção governamental. E a riqueza e o poder de um país era medido aí pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas. Tá? E aí é onde conseguiam isso, fora dos seus territórios, nas suas colônias. Tá? E é nesse período também se acumulavam então riquezas, tendo uma balança comercial favorável. E essa fase foi fundamental para se desenvolver o capitalismo, pois ele vai permitir então que o grande acúmulo de capitais na mão da burguesia europeia. E essa acumulação inicial de capitais criou condições no Reino Unido e depois em outros países para que acontecesse então a Revolução Industrial, tá? E aí o capitalismo industrial, a essência do sistema, não era mais o comércio, tá?
O lucro vinha da produção de mercadorias. E aí os mecanismos da exploração capitalista, então foi chamada por Marx de mais-valia. E a mais-valia, ela resulta então da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários pagos, descontando-se aí os valores transferidos pelas máquinas e pelas matérias-primas à mercadoria final, tá? Então, o assalariamento aí permite ocultar por trás, né, da liberdade contratual a existência de uma coerção essencialmente econômica. Parênteses aí, né? O trabalhador, ele vende sua força de trabalho por falta de opção para não morrer de fome. Essa é a ideia que o Marx traz para explicar o processo da mais-valia e do lucro exorbitante aí, que o dono dos meios de produção tinha, né, e tem sobre essa força de trabalho. Então, com o aumento da produção, também houve um aumento de mão de obra, né? Energia, matéria-prima e mercado para os seus produtos. Então, a industrialização estava não só na Europa, mas ela começa a se espalhar pelo mundo todo. Então, o capitalismo financeiro, né? Com o crescimento aí acelerado do capitalismo, passaram a surgir várias empresas. Tá? Então, a grande concorrência aí, ela favoreceu as grandes empresas, o que levou aí a fusões, incorporações, trazendo monopolização em muitos setores da economia. Tá? Então, se juntando para se manter no mercado. Quem perde são os pequenos, né? Então, a expansão aí do mercado de capitais é uma marca do capitalismo financeiro. Então, os bancos passam a ter um papel importante como financiadores de produção. Outra característica que temos que trazer aí, ou uma questão extremamente importante, a crise de 29 levou então milhares de bancos e indústrias à falência, porém acreditava-se aí, segundo então os preceitos liberais, que o Estado não deveria interferir na economia, e em 33 então foi colocado em prática aí o New Deal, né, pelo presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, né? Então, o que foi isso? Foi um plano de obras públicas com o objetivo então de acabar com o desemprego, sendo fundamental para melhorar a economia estadunidense. E aí, novamente, tu tem toda uma intervenção estatal que salva as economias, né? E depois, de novo, quando está tudo estabilizado, volta-se de novo a uma ideia da lei da oferta e da procura, briga-se para não ter intervenção estatal e por aí vai, tá? E o capitalismo informacional, então, né? Ele vai se basear nas mudanças aí provocadas pelas novas tecnologias de informação. Elege aí a tecnologia de informação como paradigma aí das mudanças sociais, que estruturam então o modo de produção capitalista a partir principalmente aí de 1980. Então as tecnologias da informação, elas promovem aí uma nova estrutura social que se manifesta de acordo com a diversidade cultural e com as instituições existentes, né? E consiste aí num rejuvenescimento do capitalismo a partir da informação, dinamizando aí as relações empreendidas na sociedade, trabalhos online, trabalhos EAD, estudos, né, à distância e N novas atividades, né, que vão se desenvolvendo no capitalismo informacional. Uma coisa extremamente importante que temos que destacar dentro do sistema capitalista, né, que vão gerar os monopólios que eu mencionei antes, né, que são os trustes, os cartéis, os conglomerados, né, e os holdings, né, que são práticas monopolistas, né. Então, o que é o truste? Ele é o resultado típico do capitalismo que leva à fusão de empresas de um mesmo setor de atividade que controlam todas as etapas da produção, desde a retirada então de matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias. Outro cartel, ele surge quando empresas visam partilhar entre si, através de acordo, um determinado mercado, o setor da economia, associação entre empresas para uma atuação coordenada, estabelecendo aí um preço comum, restringindo a livre concorrência, geralmente o preço comum entre essas empresas que fazem um acordo, né? Outra é conglomerados, então são corporações resultantes de uma grande ampliação e diversificação dos negócios, visam dominar aí a oferta de determinados produtos
E serviços no mercado. Temos vários aí conglomerados. Um, por exemplo, é o Mitsubishi Group, né, que fabrica desde alimentos, automóveis, aços, aparelhos de som, televisores, navios, aviões e por aí vai, né? Então, um grande conglomerado capitalista, tá? E os holdings, então, né, que é dentro de um agrupamento de empresas, uma delas, né, controla outras, então suas subsidiárias, assim se dizendo, através então do controle acionário, normalmente centraliza a administração, né? Esse aí é com certeza o estágio mais avançado aí da concentração de capitais, que são os holdings, né? E também a gente tem que trazer algumas consequências, né, do sistema capitalista. Né? Dizer assim que tudo lindo, maravilhoso, que tudo funciona dentro de uma prática econômica, num processo histórico, não dá para também fechar os olhos, né? Porque é só olhar para fora da janela que a gente vê as consequências do capitalismo. Desigualdade social gritante em muitos países, e a desigualdade social ela aparece em todos. Por mais desenvolvido que seja o país, existe uma desigualdade, né? Existe um consumismo intensificando, então, aí a degradação ambiental, tá? E a perda de valores morais muito fortes, né? Não estou dizendo assim valores morais conservadores, mas sim muita coisa está se perdendo nesse sentido. Outra consequência, monopólios e cartéis prejudicando os consumidores e prejudicando o micro, o pequeno e médio empresário que não consegue concorrer dentro do processo capitalista. Tu cria um monopólio, uma dominação econômica e uma dominação da forma de trabalho. E, com certeza, desemprego, né? O sistema capitalista ele também gera muito desemprego. E aí a gente poderia trazer N outros assuntos aí para debater e para questionar dentro de todo esse processo que é extremamente complexo, mas é o sistema econômico adotado pela maioria dos países do mundo. Há contradições? Há contradições. Há questões positivas? Há questões positivas. Mas analisando o contexto da maioria dos países capitalistas no mundo, dentro de uma ideia em desenvolvimento, emergentes e subdesenvolvidos, nota-se que o sistema capitalista precisa se aprimorar, precisa se adequar a novas realidades, né? Principalmente as realidades humanas e sociais. Um forte abraço.